Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o Mozedia. E vocês estão ouvindo o SempuCast. Hoje nós vamos falar de um tema que não é muito comum aqui no Sempu, RPG. Muita gente já pode até ter ouvido falar, mas não sabe muito bem o que é, como é que funciona. E a gente acha que é um tema muito legal, que dá pra envolver inclusive o Tokusatsu, que a gente vai discutir sobre isso. E pra isso a gente trouxe dois convidados. O primeiro deles é o meu xará, Luiz Gustavo. Opa, e aí galera? E o segundo convidado não precisa nem... Ele dispensa apresentação, né? Uma pessoa muito conhecida por todos que escutam podcasts. É o Eduardo Spor. Alô, tô aí, direto dos reinos da imaginação, pra falar um pouco sobre esse jogo que é totalmente interpretativo, né? Muito bom. Então vamos jogar RPG! Minuto Patrini! Olá, pessoas! Participei novamente das notícias dos Rider Kicks e agora faço o Minuto Patrini, que há muito tempo não vem, né? Deixa eu explicar por quê. Bom, nos outros podcasts, os podcasts ficaram muito extensos. Aí eu fiquei com preguiça de fazer. Não foi isso. Eu tive muito trabalho para fazer a edição. E as edições ficaram prontas um pouco assim, em cima da hora, para eu poder gravar ainda o Minuto Patrini, editar e colocar. Fora que um podcast que já tá muito extenso, se eu já fosse colocar mais 2 minutos da minha falação, vocês não iam aguentar, né? Então, eu dei um tempo no Minuto Patrini, mas como esse podcast está mais tranquilo, light, eu fiz o Minuto Patrini novamente. Estou aqui para falar de RPG, que é uma coisa que eu não sei nada. Mentira, eu sei algumas coisas. Inclusive o Luiz, que vai participar desse podcast, ele participava de um grupo de RPG, não sei se participa ainda, com o meu irmão. Então, na minha casa, desde pequena, eu ouço rolar de dados por todos os lados, e aquela bagunça, pessoas em volta da mesa. Enfim, sempre achei muito interessante, mas quase nunca pude jogar, porque eu sempre era muito nova, muito pequenininha, eles não deixavam. Inclusive, vou agradecer ao Gabriel, que era o mestre, e sempre deixava eu jogar, mesmo que a minha ficha fosse super fraca e eu nunca conseguisse fazer quase nada, mas ele deixava eu jogar, e aí de alguma forma eu aprendi algumas coisas. Depois eu participei também do grupo com o Mozendia e com o Fire, a gente jogou um pouquinho de Vampire, foi bem legal também, e eu acho que eu ainda preciso melhorar um pouco a minha interpretação, eu não interpreto muito bem, mas enfim, é um jogo muito bacana. Pra quem não conhece, esse podcast é muito bom, porque você vai ter várias dicas por onde começar, como que funciona mais ou menos os estilos de jogos, vai poder tirar várias dúvidas com o Fire, que também tirou várias dúvidas que ele não sabia se estavam certas ou erradas. E pra você que gosta, pra você que joga, também é muito bom, porque tem 3 jogadores de muito tempo, eles contam as histórias deles, o que já aconteceu com eles, o que não aconteceu, como que é o funcionamento, quais são as novidades, como que surgiu o RPG. Então acho que é muito bacana para quem também sabe, conhece, mas quer aumentar um pouquinho essa gama de conhecimento. Então é isso, espero que vocês gostem, o podcast tá muito bom, muito legal, eu sou muito suspeita para falar, eu sempre falo isso, eu já notei no Minuto Patrini, acho que eu vou gravar e sempre repetir essa parte, e tá muito legal, muito interessante. Curtam e mandem seus comentários, seus e-mails falando se gostaram, se não gostaram também. Então um beijo e até daqui a 15 dias. Bom, antes da gente começar a falar exatamente o que é RPG, eu queria fazer uma pergunta que talvez eu esteja até me adiantando, mas é porque eu tô morrendo de curiosidade. A gente consegue adaptar qualquer tema ou qualquer assunto para um RPG? Sim. Qualquer tema. Qualquer tema mesmo? Eu acho que hoje em dia, qualquer tema, hoje você tem tantos sistemas, né, que você consegue adaptar. Até porque você também não precisa se prender a um sistema, você pode até inventar o seu, né? Então, qualquer variação de cenário, eu acho possível hoje em dia, tenho dúvida disso. Eu fico assistindo filmes e lendo livros e tudo mais, e falo assim, cara, como eu queria poder jogar isso de certa forma, e ficava imaginando como funcionaria num RPG. Dá um exemplo pra gente ver se a gente consegue desvendar essa tua dúvida. Aquele próprio o Avatar, sem ser o filme do Cameron, a animação, eu ficava imaginando se ele não daria um RPG, se funcionaria. Eu não vi ainda o filme, mas eu acho que com certeza. Assim, em princípio eu vejo sim. Apesar de eu não ter visto ainda o filme, né? Não me parece nada muito difícil, não. Eu já joguei uma vez algo que se aproxima bem disso, que era um RPG baseado naqueles 10 filmes de Wuxia. Mas assim, ele tinha muito elemento místico também e tal. Então eu acho que encaixa muito bem. O mais próximo que eu joguei foi uma adaptação que foi lançada pra D&D, que é o Oriental Adventures, que é a versão do D&D toda pro mundo oriental. E lá você tinha vários personagens, tudo pra você criar o RPG
no foco do oriental. Entendi. Outro que eu tinha dúvida, até o Eduardo já falou que gosta desse filme, que é aquele Anjos Rebeldes, não sei se vocês lembram qual que é, que os anjos vêm pra Terra e, enfim, tem uma... É muito bom. Tem uma guerra no céu e na terra. Eu não sei se esse daria também pra adaptar, mas eu acho que seria uma história legal de interpretar e tudo mais. Com certeza. Tem um RPG que já existe, um RPG mais ou menos sobre isso, que se chama Inomine, que é um RPG que fala sobre anjos e demônios, tudo. Eu tava bolando um RPG baseado no meu livro lá, mas não ficou bom. Mas assim, acho que o cenário é tranquilamente adaptável, sem problema nenhum. Pois é. Tem um nacional também, que é o Trevas, e também lida bastante com essa história de anjos e demônios de uma forma bem parecida com o filme. O Trevas, ele tem um suplemento que chama Cidade de Prata, onde você joga com os anjos. E eles não têm necessariamente que ser bons ou maus. Pela história inicial, eles são meio que anti-heróis, mas o sistema é livre, o RPG é livre, você criar o que você quiser, você pode falar que agora são os anjos, são maus, e narrar como você deseja. Depois que inventaram o GURPS, que é um sistema até que eu joguei pouco e nem gostava muito, mas é um sistema que funciona em qualquer cenário, aí você pode adaptar como você quiser, desde super-herói até um simples medieval, né? Então, pode até adaptar o super-herói pra uma coisa tipo mais pra anjo, sabe? Pra uma coisa assim. É possível sim. Hoje em dia existe uma pancada de suplementos para GURPS. GURPS Supers, GURPS Medieval, GURPS. Porque o GURPS em si, como o Eduardo mesmo disse, ele é um sistema muito genérico e ele consegue tudo. Tem GURPS, robô gigante e por aí vai. O criador do GURPS esteve no Brasil há pouco tempo, não teve? Teve. Ah, tá vendo? Não tô tão por fora. Mas, bom, então vamos voltar pro basicão mesmo, assim, pra eu entender e para as pessoas que estão ouvindo também entender o que é o RPG, ou seja, é um jogo de interpretação ou é um jogo mais de tabuleiro e eu preciso do que o tabuleiro vai me dizer pra eu poder continuar as ações no jogo, ou não? Acho que a melhor maneira de explicar o RPG é justamente começando do mais básico, que é o tabuleiro mesmo, porque foi assim que ele começou. O RPG começou no tabuleiro, então, como eu sempre joguei, eu sempre adorei RPG, sempre fui fascinado, especialmente antigamente quando era mais moleque, eu estudei muito sobre isso, inclusive tive com os caras que foram os criadores do primeiro RPG, esses encontros que tem, um que teve em São Paulo, em especial, já tem alguns anos e tal, e o RPG surgiu de uma maneira muito simples, os caras estavam jogando um jogo de tabuleiro de guerra, e eles estavam jogando um exército contra o outro, e aí de repente decidiram que iam resolver a disputa jogando um general contra o outro, assim, uma luta individual, e aí eles fizeram a ficha de um general, ou dois reis no caso, né, e lutaram eles ali, esses dois reis, então desenvolveram a ficha não do exército, mas de um personagem, e essa foi a primeira ficha de personagem. Depois a coisa foi migrando, né, individualmente, assim, também pra tabuleiro, mas pra você jogar com um personagem através de catacumbas e mapas que estavam mostrando ali aquela região. Você entrava num quarto, numa sala, enfrentava o dragão. E aí, naturalmente, com o tempo, eles foram encontrando inimigos que, de repente, eles não queriam mais só lutar e tentaram começar a representar, como se fosse um teatro. E aí, aos pouquinhos, a coisa foi migrando e de um jogo de tabuleiro até se tornar um jogo de RPG, que você interpreta o personagem. Então, o cara começou eu tenho aqui um personagem que é um mago, então como é que eu vou interpretar ele? Como é que eu vou falar como ele? Começou naturalmente na brincadeira. Vou falar como o mago falaria. E a coisa começou a virar um jogo de interpretação, não só de regras, sabe? Foi se moldando, assim, né? Foi totalmente orgânica a parada. Se você vê, assim, né? Não foi de uma hora pra outra, né? E já existia o mestre desde essa época ou foi depois? O mestre surgiu no jogo de RPG, o antecessor ao D&D, o primeiro D&D, que foi o Chainmail, né? Que também era um jogo de guerra, também começou, mas aí a figura do mestre surgiu como se fosse um diretor, o cara que controlava, fazia o mapa, ele desenhava o mapa e ele fazia os inimigos, os monstros, como se fosse uma banca de um jogo de pôquer, entende? Entendi. Uma coisa por aí. E aí depois esse cara foi interpretando todos aqueles personagens que não estavam jogando, né? E aí a coisa foi assim, pelo menos foi isso que o próprio criador do D&D, um dos criadores, me falou, assim, e achei maneiro, assim, é uma coisa que eu vou passar pra sempre, porque é o que ele tinha me dito, né? Então acredito que seja uma fonte segura, né? Nossa, muito. Mais seguro que isso não fica. Pode ter inventado, pode ter mentido lá, mas pô, não tem como saber. Outra dúvida que eu tinha é assim, desculpa a ignorância, gente, mas aqueles livrinhos que tinham assim, se você acha que o herói vai fazer tal coisa, vá pra página tal, ou se ele vai fazer outra coisa, vá pra página tal, isso é de certa forma RPG e teve alguma influência? Isso. Aquilo é como se fosse um preparatório, eu acho. Entendi. Tecnicamente você não pode chamar de RPG,
assim, tecnicamente, né? Porque o RPG é isso, role playing game, que é jogo de interpretação. Então não importa as regras muito, assim, o lance do RPG é você interpretar papéis, interpretar o teu personagem. Então, você não vai ficar olhando pro livro e vai ficar falando sozinho com o livro. Então, teoricamente, isso não seria RPG. Mas em termos de regra, em termos de entendimento, de imaginação, se aproxima muito do que seria o RPG. Eu, com certeza, e muita gente deve ter começado a se interessar pelo RPG com esses livrinhos aí das aventuras fantásticas. Isso, exatamente. Eram muito maneiros, por sinal. Tem até hoje. Eu tinha várias edições antigas da Dragão Brasil e nela vinha várias aventuras solos. E eu comecei a jogar RPG por esses livros, eu me interessei e depois eu cortei isso da minha vida. Eu também, assim, foi o primeiro contato e depois de muito tempo só que eu vinha jogar. E aí eu jogava eram umas aventuras espaciais as que eu jogava, não me lembro bem o nome. E aí uma vez me falaram, você tá jogando RPG, não sei o que, isso é RPG e tal. E eu fiquei, assim, na dúvida, mas isso foi um derivado do RPG ou não? Já existia isso e veio assim... Eles surgiram depois, acho até quando começou a popularizar o RPG como uma forma de bolsa que você não precisava de livros e dados e mesas e vários jogadores. É só uma pessoa, um papel, uma caneta e um dado e acabou. Assim, acho que foi uma pocket de RPG. E bom, e aí teve esse primeiro momento. E depois a popularização mesmo foi com o D&D ou não? Na verdade o D&D foi o primeiro RPG e o único que teve durante algum tempo, durante vários anos. Então vários não, durante alguns poucos anos. Então assim, o primeiro RPG foi o D&D, né? E depois surgiram outros logo, né? Assim, tipo, surgiu o próprio Role Master depois, né? Porque assim, todo mundo queria depois criar suas próprias regras e seus próprios cenários, né? Então foram surgindo vários tipos de sistemas diferentes, tudo, né? Mas o D&D foi o primeiro e ficou durante anos aí, reinando absoluto. Até hoje é mais popular, se você for ver bem, né? Apesar de que já tem vários tipos de RPG, assim, mas ele é o que se sustenta até hoje, continua, né? Como que funciona o Role Master? Porque ele é um sistema bem antigo e eu acho que ele não durou muito tempo, não. Ou durou? O Role Master, ele durou, assim, né? Eu acho que teve um boom, na verdade, porque foi essa coisa que eu te falei, né? A coisa foi evoluindo, né? Então o D&D, como eu estava dizendo, é um jogo bem simples. E ele tinha essa coisa de ser rápido, de ser simples, de ser fácil de jogar. Mas algumas pessoas, eles quiseram transformar, não melhorar, mas adaptar as regras e botar mais regras mais específicas para aquilo, entendeu? Então, o Role Master surgiu como uma alternativa para pessoas que queriam mais regras, mais opções de personagens, mais opções de jogo, coisa assim, entendeu? Assim como muitos outros RPGs. Na verdade, nunca ficou uma coisa que foi melhor ou pior. Eram opções, né? O D&D sempre foi um jogo mais simples, mais rápido, mais dinâmico, e o Role Master é um jogo mais profundo, mais detalhista e coisa assim, sabe? Uma coisa interessante que acontece com o RPG é que ele começou muito específico e tá cada vez mais se abrindo. Então assim, Role Master foi nas primeiras tentativas a expandir um pouco mais o que podemos fazer além do masmorras e dragões, etc e tal. E isso tá acontecendo cada vez mais com o RPG, cada vez mais ele tá tendendo a ser uma coisa assim, olha, nós temos esse conjunto básico de regras e vocês façam o que vocês quiserem. Hoje em dia, a gente tem o Mundo das Trevas, que é o novo Storyteller. O Storyteller surgiu junto com o Vampire e depois veio outros de lobisomem, mago e vários suplementos em si. O Storyteller parece que deu o que tinha que dar e eles criaram um novo Storyteller. Ele é amplo, então é o livro básico e você adquire os livros específicos do que você queira jogar. E existem suplementos a riveria na internet. Eu já vi suplemento de Cavaleiros do Zodíaco, suplemento de Yu Yu Hakusho, suplemento de Guerra nas Estrelas, tudo pro sistema novo do Storyteller, que ele é genérico. Então a ideia é, não sei se a White Wolf tá querendo tomar o lugar do GURPS de ser um sistema genérico em si, porque eu particularmente eu tenho uma birra pelo GURPS, pelo fato de você usar muitas regras, e o sistema não me agrada muito. Mas esse Mundo das Trevas novos, ele é muito interessante, então eu acho que a ideia do sistema genérico e você jogar o que você quiser, eu acho que capta muito mais jogadores. O sistema genérico atual mais forte, assim, que tá maior, é o próprio D20, que surgiu do D&D, mas que depois do boom que o D20 fez, praticamente todas as empresas lançaram. Então tem D20 Call of Cthulhu, até o White Wolf lançou um suplemento para D20, então assim, é muito genérico e tem muita coisa sobre, até mais que o próprio GURPS. O D20 tem até uma vantagem
verdade, porque isso é uma polêmica bem grande, assim, sobre a funcionalidade dos RPG genéricos, né? Tem uma vantagem e desvantagem. O RPG genérico é interessante porque ele realmente funciona com qualquer coisa. Você compra um RPG genérico, você não tem um cenário específico, não tem um cenário medieval, não tem um cenário futuro, você compra só as regras. Isso é bom porque você pode adaptar. Hoje eu quero fazer um jogo de, sei lá, de super-heróis, tal, você faz. Por outro lado, também tem uma crítica ao sistema genérico que é interessante. Os publicitários falam isso, né? Você nunca compra um produto, você compra o benefício associado ao produto. Exato. Então, assim, você não compra... Quando você vai jogar RPG, você não compra regras, você compra o benefício de viver uma aventura fantástica de imaginação. Então, por esse motivo, talvez, o D&D tenha resistido até hoje. Ele falou muito bem que tem o D20 genérico, mas estou dizendo, o D&D sempre foi o carro-chefe, porque ele sempre vendeu, vocês que devem ter visto, os livros de D&D, você compra, são belíssimos, tem aqueles desenhos bonitos e tal. Você está vendendo o livro, você está vendendo não a regra, você está vendendo o benefício do cara viver uma aventura naquele tipo de universo, ser um cavaleiro, ser um mago, ser não sei o quê. Isso incita a imaginação das pessoas, é isso que faz as pessoas irem à parada, entendeu? Então é meio por aí. Tem essa polêmica, assim, né? O genérico é bom, é legal também, mas perde um pouco a magia do marketing da coisa também, né? E o D20, por incrível que pareça, também, ele não tem um livro genérico, né? Ele é legal, ele tem as mesmas regras, mas ele vende um livro, sei lá, D20 Star Wars, então com o sistema D20, ou Call of Cthulhu, ele vende os cenários associados com as mesmas regras. Então realmente foi bem feito mesmo, assim. Eu tenho outra pergunta. Vocês estão falando de sistema. O sistema significa regras, se a gente falar o sistema, ou não? Isso, regras, perfeito, é isso aí. Certo. E aí, e as histórias? Ou seja, dentro desse sistema eu posso ter várias histórias ou várias aventuras, é isso? Então, aí você tendo um sistema de regras genérico, você pode bolar o tipo de aventura que você quiser. Ou, digamos, você tem um livro que é o Call of Cthulhu, por exemplo. Sim. Que é de terror. Então você vai fazer só aventuras de terror dentro daquele sistema, daquele livro, entendeu? Entendi. E aí vai indo assim. E é isso, basicamente. Entendi. Uma prova de que, às vezes, você fazer um sistema genérico não funciona direito, é a gente ver com o próprio Storyteller. Eu adoro o sistema do Storyteller, apesar de achar que o sistema, ele te ajuda a interpretar o personagem e a lutar. E uma das partes do Storyteller que é falha é a parte das lutas, porque quando o seu personagem tem um nível muito alto, as lutas demoram muito, porque a sua rolagem de dados é muito grande. O sistema novo do Storyteller tenta minimizar isso. Só que o cenário do Storyteller antigo é muito melhor do que o cenário atual que a White Wolf vende como o Vampiro The Hacking. Discordo de você, Mozart. O sistema talvez pode ter até melhorado um pouco, mas o enredo em si eu não gostei, prefiro do antigo. Então eu acho que o sistema genérico aí falhou. Eu acho que o cenário antigo do vampiro especificamente, eles tinham apenas uma lenda e tentaram expandir para todo mundo. Dessa vez nós temos vários vampiros que têm várias origens, então assim, eu acho que engloba mais as lendas de vampiros que a gente tem por aí. Eu achei isso bacana. Os outros cenários eu concordo. Por exemplo, o lobisomem, o mago, eu achei que piorou e piorou bastante. O vampiro eu achei que foi a exceção que ficou melhor. Mas é engraçado porque, na verdade, curioso, dependendo de ser melhor ou pior, não vou julgar, mas é porque, vamos dizer, o vampiro tinha lá o cenário inicial dele, que era muito bom, você pode achar pior ou melhor, mas era excelente. Mas o que acontece? Já que você está tratando de uma empresa, como qualquer outra, precisa vender os livros, aconteceu que o mercado foi saturado de livros de Vampire. Então, os caras tiveram que reformular tudo, não simplesmente porque o cenário estava saturado, o cenário em si, ou as aventuras estavam saturadas, porque eles tinham que renovar para poder vender mais livros no mercado e continuar se sustentando. Isso que é um pouco uma coisa que eu critico, mas também, sei lá, é direito dos caras. Afinal de contas, os caras têm que pagar o pão, né? E quem quiser faz que nem eu. Eu não comprei nada novo, tô aqui com meus livros antigos, Vampire, jogo quando eu quero, tô super feliz. Pra mim funcionou, entendeu? Mas é uma coisa interessante, que realmente, assim, como eles precisam vender, são obrigados a ter sempre que renovar. Isso é uma coisa que eu não sei se temos de narrativa, sei lá, se é tão bom assim, sabe? Mais uma dúvida de leigo. Por que tem gente que adora o Vampire e tem gente que fala muito mal? Não é, por exemplo, D&D eu sempre vejo todo mundo falando bem, que gosta, que já jogou. O Rolemaster, às vezes, assim, a maioria do pessoal fala bem também, só que é um pouco mais complicado. Agora, o Vampire eu vejo gente que adora e gente que fala muito mal.
Por que? Alguém sabe me explicar? O Vampire foi uma moda grande. Entendi. Antes de responder a tua pergunta, só complementar a parada anterior, que eu não tô falando só de Vampire, não. O próprio D&D, foi interessante que o D&D, ele alcançou um pico, né, na terceira edição, na 3,5, e alcançou, ficou perfeito, cara. Ficou um jogo, assim, master. Tipo, quem gosta mesmo de RPG, joga a terceira edição do D&D, até hoje, sabe? E ele tava perfeito, tava tudo show e tal, só que os caras, como eu tô falando, como era uma empresa, da mesma forma que a White Wolf, que é a empresa que faz o Vampire, eles tiveram que renovar. O sistema tava inteiro, tava perfeito, não tinha que mudar nada, e renovaram o D&D pra 4ª edição, e foi essa bomba aí que... Uma bosta. Isso é a minha opinião, que é uma bomba, mas eu não tô nem falando por mim agora, eu tô dizendo em termos estatísticos, né? Se pegar as estatísticas internacionais, você vai ver que foi um fracasso completo a 4ª edição, né? Eles tentaram abocanhar um público que era um público que joga esse MMORPG, só que esse público não se interessa por mesa, e o público antigo que joga mesa não se interessou por esse novo, então foi um fracasso completo. Quanto você falou do Vampire lá, dessa coisa de odiar, gente que gosta de gente que não, eu não sei, eu não vejo muita gente odiando, não. Acho que isso aí talvez por ter sido uma moda, como qualquer moda, surgem pessoas que adoram, e naturalmente como quando surgem pessoas que adoram, surgem os haters também, que odeiam, entendeu? E aí acho que é um pouco por aí. Eu gosto de todos os livros do White Wolf, desde o Wraith, Vampire, Lobisomem, Changeling, eu gosto de todos. Foi o que você falou também, né, Luiz? Que realmente virou uma moda, mas assim, você chegou a sentir isso também, Luiz? De chegar a ser um problema pra você? Não achei que foi um problema, mas é que como a regra por muito tempo foi o RPG medieval, espada e magia, etc e tal, de repente ver o Vampire comendo tudo com uma temática gótica, uma temática dark, muito mais adulta, muito mais séria, muito mais dramática, ele fez um boom imenso na época dele, que não tinha nada igual. Então, assim, eu acho que é por isso que virou uma moda tão grande. O Vampire foi o carro-chefe, né? Mas, assim, todos esses livros aí, eles foram revolucionários pela maneira de como é que você pensava o RPG, porque até o lançamento dessa filosofia do mundo das trevas, do White Wolf, a gente tinha um pensamento muito preso nas regras, ainda era a época do Rollmaster, onde as pessoas queriam regras, tabela de crítico, mais regras. E ele veio, o Vampire, né, ele veio ao contrário disso. Ele veio falar, olha só, eu tenho regras super simples e vamos valorizar aqui não só a interpretação, como a capacidade do mestre de adaptar as regras da maneira que ele quiser. Você não precisa ter 1 milhão de regras, você vai ter uma coisa bem básica e você vai adaptando. Então isso causa uma revolução, que realmente você não precisa ter 1000 regras. Você faz como você quiser ali, cada um, né, o mestre que manda. Até a regra de ouro do Vampire diz o seguinte, diz que o mestre é que decide. Nem se não quiser ter rolado de dado, o cara falou e tá falado, entendeu? Então isso veio pra revolucionar o pensamento do RPG também. O Vampiro valoriza muito o diálogo e a interpretação, não é isso? Isso é um pouco de mito, né? Assim, o que acontece? Eu acho que todo RPG valoriza o diálogo, a interpretação e um pouco de combate. Não tem como tirar um pouco disso. O que aconteceu com eles é que eles usaram isso como uma propaganda forte. Então ficou marcado. Mas eu posso dizer, de todos os grupos que eu joguei, eu jogava muito D&D, por exemplo, que teoricamente é um jogo de combate, mas não é um jogo de combate. É um jogo que tinha muita interpretação também. Assim como Vampire tinha combate também. Então, aí varia. Aí vai depender do grupo, depender do mestre, entendeu? O meio termo é que é o interessante. Eu digo isso porque quando eu joguei foi Vampire, assim, tinha muito diálogo, eu conversava muito com os outros jogadores e eu não sei se tem isso, mas pelo que você tá me falando, tem, né? Se tem isso nos outros, por exemplo, no D&D ou algum outro tipo. Então tem essa coisa de ter bastante diálogo entre jogadores também e até entre o mestre. Não, o ideal é que em qualquer tipo de RPG, qualquer tipo de cenário, seja o meio termo. Também se você for ficar fazendo muito roleplay, você for ter diálogo do início ao fim e tal, não funciona. Tem que ter um pouco de ação também. Qualquer jogo, entendeu? É porque a ação deixa a pessoa tensa, ligada no jogo também, né? E não só isso, ele testa o seu personagem, né? Em termos das coisas que você pode fazer, das suas habilidades. Isso é legal também. Faz parte do jogo. Rolar dado, faz parte. Tanto faz parte rolar dado que eu me lembro que teve um RPG numa época que não fez sucesso, que ele não rolava dado. Você jogava com cartas. Então isso não deu certo. Não vou dizer que foi um fracasso, vendeu legal, porque as pessoas estavam curiosas, mas não deu. Isso também é bacana, se jogar um dado, tem emoção de simplesmente jogar um dado e ficar vendo o resultado. É um conjunto de coisas, não pode ser nem só uma coisa nem só outra, né? Você falou de cartas e eu fiquei na dúvida. Magic pode ser considerado RPG? Não. Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon é tudo do grupo do
dos card games. Não tem interpretação ali, né? Esse que eu tô falando, eu vou até te dizer qual é. É Dragonlance Saga, se eu não me engano. Acho que é o Saga System, se eu não me engano. Que era uma proposta de carta, mas era RPG. Tinha combate, tinha tudo isso, mas era carta, né? Tinha outro que chamava Castle Falkenstein também, que usava carta. Castle Falkenstein também, que é um excelente jogo de interpretação, assim, de você ver os livros, é pra fazer um live action, pra quem gosta, é excelente, mas eu vi pouca gente jogando, né? Também não deu muito certo. Atualmente eu tô tendo um grupo de live de Vampire Hack, que eu assustei é que o live de Vampire utiliza dado, não é o tradicional Jockey Po. Isso é estranho, como é que você vai fazer? Você tem que encontrar uma mesa pra jogar? Como é que você Aí você joga em cima de um livro ou em algum lugar, é estranho. De todos os lives que eu joguei até hoje, eu só vi rolar de dados 3 vezes. É uma coisa que não é prático, né? Não quebra um pouco o ritmo, talvez? Totalmente. Totalmente quebra com certeza. Aproveitar até que vocês falaram nisso, o que é o live action? Ele é um tipo de RPG ou é só o mesmo RPG mais interpretado? Dentro desse contexto ele seria até mais RPG do que RPG de mesa, né? Porque ele é totalmente interpretação, é muito parecido com o teatro. É um teatro mesmo, só que você tem um ambiente onde você começa a jogar, você entra, digamos, numa sala e tal, e aí quando você tá nessa sala, você não é você é o personagem. É claro que ninguém é maluco, ninguém é louco, não tá no hospício, e se o cara te cutucar e fala assim, Luiz, preciso tomar uma água lá, tal, é claro que aí você vira você. Mas na hora de você jogar, você joga, né? E você tem um objetivo. Você tem que falar com fulano, conversar com ciclano e tal. E tem um objetivo que geralmente não inclui combate, assim, né? E é bem interpretação mesmo. É como se você chegasse numa festa como personagem, não como você. Entendi. Basicamente isso. Como eu tô dizendo, não é coisa de maluco. Você sai do personagem a hora que tem que fazer uma coisa, você sai do personagem. Mas, em geral, tá lá pra resolver alguma coisa como personagem. E você não tem uma aventura que o mestre narra. Você tem um objetivo. Você tem que encontrar o fulano de tal. E você nem sabe quem é o personagem tal. Então você tem que ir se informando até chegar a ele, vamos dizer assim. Entendi. Né? É meio que por aí. Entendeu? E as pessoas se vestem e tal, com as roupas parecidas com as dos personagens, ou isso é opcional? Olha só, eu joguei um live de Vampire, sabe que Vampire não tem muita diferença de roupa hoje em dia. Mas eu já ouvi histórias de nego que já jogou. Tem esses jogos na Europa, os caras jogam, cara, tipo, nos castelos mesmo, vestidos e tal. E tem interpretação, tem música, tem comida, dizem que é maneiríssimo, assim, né? Que é uma diversão. Aqui em BH, você chegou a jogar um desses, não foi, Mozart, ou não? Eu criei só que não deu muito certo, não. Eu peguei o sistema do teatro da mente, do Vampire, que é o sistema de Jockey Po, e levei pro universo medieval. Aí a história era basicamente bem Caverna do Dragão. Você aparecia no mundo lá e pronto, acabou. Aí cada um explicava por que apareceu lá, morreu, foi pra lá, viajou, entrou no portal, sei lá. Aí a gente começou a dar com bastante jogadores, começamos com uns 14, depois aumentou, aí depois foi diminuindo, até ficar com 6. Mas vestiam as roupas medievais e tudo? Vestíamos a roupa e tudo mais. Ué, mas você jogava onde? No Parque das Mangabeiras. Entendi. Porque tinha o parque, aí a gente ia normal, com as nossas roupas de civil, e íamos pra uma área lá que era bem afastada mesmo, e lá a gente fazia a live. Tinha muitas árvores, um quiosque, um riozinho, então dava muito bem o clima. Até onde eu sei, posso estar errado, tá? Mas até onde eu sei, o live surgiu com o Vampire. Foi uma coisa que idealizada pelo cara que criou o Vampire. Me corrijam aí, os ouvintes se eu estiver errado, mas foi que eu li. E o live de Vampire, eu sempre achei o live mais perfeito que tem, porque ele se adapta mesmo, né? O Vampire, ele se passa no nosso mundo. Então você pode, por exemplo, ir no porão de uma casa e não é você imaginar que você tá no outro país, noutra época. Não, você tá ali mesmo, entendeu? Então, fantasia já melhora, assim, né? Já é mais fácil você entrar no clima, entendeu? Um pouco por aí. Esse atual que eu tô participando, o interessante é que ele se passa em Belo Horizonte em 2011. E a cada dia é o dia. Então, se passou um mês de um live pra outro, passou um mês mesmo. Isso é bom porque dá uma coisa mais real, assim, né? Com certeza. O Eduardo, quando você jogou, foi em algum lugar específico, assim? Eles pegaram uma casa, por exemplo? Não, tem muitos anos que eu não jogo. Eu joguei vários lives. Né? Joguei uma campanha grande de Vampire, né? Acho que cada vez era num lugar diferente. Eles alugavam uma casa, variava, né? Eu joguei uma vez um live que foi diferente, né? Foi bem maneiro. É um live que chama Noir, né? Que é um live que se passava na década de 30. A galera viajou pra um hotel fazenda lá em São Lourenço. Alugaram
galpão no Hotel Fazenda, foi maneiríssimo, decorado todo o galpão, cara, como se fosse mesmo um cassino dos anos 30, entendeu? Nossa. E aí foi super maneiro, que cada um tinha um personagem e tal, aí tinha os interesses se entrelaçavam. Tinha o gangster, né, do cassino, tinha outro cara que era um agente da FBI, olha que loucura, eu era um espião nazista, que olha só, porque sabe que eu tenho o olho claro, assim, né? E aí o pessoal me botou como espião nazista e o meu objetivo era capturar uns planos que estavam na mão de um cara do FBI que tava lá. Todo mundo tava disfarçado. Tinha uma mulher que era cantora, tinha outro cara que era um padre, que na verdade era um ladrão fantasiado de padre. E cada história se entrelaçava, muito se entrelaçava, né? E aí foi bem maneiro, assim, né, cara? E aí você vai se divertindo, assim, ao longo, né, da festa, né, que vai rolando. Que isso foi praticamente um live de Bastardos Inglórios, hein? É verdade. Eu morri no final, né? Como bom espião nazista, tem que morrer, né? Eu era um dos vilões da história. Tomou veneno e se matou ou alguém te matou? Me matei com veneno. Tomei veneno, que inclusive era uma pastilha de tic-tac. Que legal. E aí eu tomei como se fosse um cianureto. E aí morri lá. Você saiu do jogo. Mas então ninguém construiu personagem, não. Tinha os personagens prontos e cada um recebeu aquele personagem. O que acontece muitas vezes, né? Que é um grupo de amigos, então o cara geralmente tem, sei lá, 20 jogadores e 3 mestres. E, geralmente os mestres te conhecem mais ou menos, né? Por exemplo, eu sou um cara que sempre estudei muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Sempre gostei muito da Segunda Guerra Mundial. Então, cara, e tem o olho claro e tal. Então, pensou, pô, perfeito, esse cara vai interpretar bem esse vilão aqui. E aí me colocou no papel desse personagem. E aí vai variando, né? Assim, geralmente é assim que funciona. Voltando agora um pouco pro RPG de mesa, sem ser o live, quando a gente tem uma... É partida que fala? Uma sessão. Como é que funciona? A primeira sessão, eu crio meu personagem, como é que é a primeira vez que as pessoas vão jogar? Normalmente, isso vai de mestre pra mestre. Tem mestre que pega a aventura e já ataca os personagens na sala da masmorra, enfrentando 4 orcs. Tem outros que gostam de dar uma introdução maior. Eu, depois que eu acostumei a jogar Vampire e eu encontrei um bom mestre, porque existem bons mestres e existem maus mestres. Mal então, no sentido... Mal no sentido de ruim, não de fazer ruindade com você, de ser uma bosta. Cara, você é jogador, o que você tá fazendo mestrando? Tipo isso. Mas tem a ideologia do ele narrou o abraço, então eu joguei com um mortal e me transformei em um vampiro. Então eu achei legal isso, não que sacada legal, você começar o jogo se transformando em vampiro. Entendi. Rolando dados como humano. Ou você aceita virar vampiro, ou você tá brigando com o vampiro, mas você vai virar vampiro no final das contas. Então acaba que dá, que eu acho que é legal, é interessante narrar o background do jogador antes do jogo propriamente dito. Entendi. Então, beleza, aí a gente cria um contexto para esse personagem aparecer, e aí o mestre ele vai te falando coisas e você vai decidindo o que você quer fazer, ou assim, vocês vão narrando pro mestre e ele intervém quando precisa. O mestre vai contando a história, né? Até acho legal, assim, que eu acho que da explicação que eu vou dar e complementar, é legal até botar o link do Nerdcast de RPG que a gente gravou, que foi uma partida de RPG, que ele explica perfeitamente, assim, como é que é o esquema de um jogo na prática, sabe? Foi muito maneiro mesmo, assim. Mas é basicamente isso, né? Você cria lá, tem o seu personagem na ficha, tudo, e aí o mestre começa a contar uma história, começa a narrar uma história. Vocês estão em tal lugar, vocês estão não sei o quê, e aí ele vai descrever o cenário, tá numa floresta, tudo, etc, tá num calabouço, e a situação, por exemplo, tá no calabouço, tá preso, tá na floresta, está andando numa estrada em direção à cidade e tal. E é isso. E aí o jogador vai dizendo o que vai fazer, se vai seguir esse caminho, se vai seguir o outro, se vai tentar escapar de uma masmorra, se vai ficar lá dentro, vai falar com alguém, e aí vai sendo assim, né? E as situações que requerem um teste, sei lá, o cara que tenta quebrar a porta da masmorra, aí o cara joga um dado, soma com uma estatística que tem na ficha lá, se é um cara forte, se é um cara fraco, e aí vai indo, entendeu? O jogo vai rolando. Eu escutei realmente o do Nerdcast pra gravar e eu vi que algumas coisas que iam acontecendo iam mudando. Por exemplo, eu acho que era o Alexandre, né, que tava como mestre. E eu acho que tinha coisas que iam acontecendo que ele não estava esperando e ele ia adaptando. Isso é comum? Isso é o que o mestre deve fazer. E o que o mestre ruim não faz. O mestre ruim vai lá e coloca a aventura dele linear. E o mestre bom é aquele que não. Aquele que vai sair improvisando, vai adaptando. Porque a ação dos jogadores tem que influenciar, né, no curso da história, sabe? Isso que é o barato da coisa, entendeu? E você nunca consegue saber exatamente o que o jogador vai fazer. Às vezes o mestre pensa, não, claro que eles vão seguir pro rumo tal. Se tem um jogador assim,
uma ideia mirabolante que leva a aventura para um outro caminho completamente, e o mestre tem que saber ajeitar isso na hora e vambora. Mas isso não é uma coisa negativa, né? Não, pelo contrário, muito positivo. Ah, entendi. É isso que se espera, né? Se espera que o jogador vai fazendo a história, com as ações dele vão mudando um pouco a história do cara, assim, né? Pelo menos não ser exatamente o que o cara pensou, né? Tanto é que o mestre, quando faz uma aventura, o bom mestre, ele não escreve a aventura inteira, tintim por tintim. Ele faz uma espécie de um planejamento geral para poder ser adaptado, né? E aí requer muita improvisação, muita imaginação, né? Um acontecimento interessante é quando eu tava em um grupo de D&D e a gente tava jogando uma aventura pronta. O mestre comprou aqueles livros que vinha a aventura pronta. Se eu me recordo, a aventura sobre uns genasses de metal. Os jogadores, eles foram presos, estavam sendo escravizados numa ilha, onde esses genasses, esses homens de metais, estavam escravizando e mandando eles coletar minério. E a gente tinha que sair do calabouço e arrumar um jeito de voltar pra nossa cidade. Ia ter um ritual satânico, onde ia pegar a alma de uma mulher virgem que tava lá, pra poder dar a vida pra um deus antigo deles e parará. A primeira coisa foi que a gente tava lá no calabouço e arrumou uma saída do calabouço que não tava no livro. Aí o mestre pirou, não aceitou de jeito nenhum, falou que isso não podia ser feito. E a gente brigou, ele aceitou que sai. Depois disso, não tinha nenhum paladino no grupo, não tinha nenhum clérigo, não tinha nenhum personagem bondoso. Falei assim, vou deixar essa mulher morrer aí, vou aproveitar que tá todo mundo preocupado com o ritual, vou pegar um navio e vou embora. Aí o mestre nunca mais mestrou, ele falou, vocês atrapalham o jogo, vocês não sabem jogar, então... Não, já aconteceu uma coisa parecida comigo. Uma vez eu tava jogando Ravenloft. Acabou que num certo ponto da trama a gente falou, olha, essa cidade aqui tá dando muito problema, o povo vai acabar caçando a gente e vambora. E o mestre falou, olha, foi mal, eu não consigo mestrar mais, eu não sei o que fazer. E acabou. Pô, aí a culpa é do mestre, né? Que não teve a imaginação boa o suficiente pra continuar, coitado. Mas ele vai se adaptando às situações. E quando é que termina a sessão? Tem um ponto certo? Ou quem define isso é o mestre? Como é que é? Normalmente quando tá todo mundo dormindo. Ou então quando dá a hora de alguém ir embora. Geralmente você faz por aventura, né? Então tem um capítulo de uma aventura que pode, sei lá, ter um enfrentamento final contra um dragão, por exemplo. O cara enfrenta o dragão e pega o tesouro e acabou aquela aventura, né? Acabou aquela história. Aí vai continuar outra história, entendeu? Entendi. E aí vai indo. Eu acho que deve ser legal o mestre deixar a pessoa com vontade de saber o que vai acontecer, né? Pra pessoa continuar com vontade de jogar, alguma coisa assim. No caso é de um pouco diferente, por exemplo, de uma história, sei lá, um seriado ou um filme que tem o segundo, sei lá. Porque na verdade é o seguinte, na medida que o jogador tem o sucesso naquilo que ele vai fazer, ele fica feliz e quer jogar outras aventuras novamente com aquele personagem, até porque o personagem evolui, Entendi. Né? Então assim, ele ganha pontos, fica mais forte, não forte de força, mas mais hábil, entendeu? Mais resistente, poderoso, por exemplo, tem mais feitiços, mais armas, mais coisas assim. E ele quer continuar aquilo, né? Quando eu joguei, quem foi meu mestre foi o Mozart mesmo. Uma coisa que eu acho legal, não sei se é comum ou se foi invenção dele, é que ele colocou algumas músicas que tem a ver com o jogo. No caso era Vampire, então colocou umas músicas mais sinistras e tudo mais, e isso me deixou mais ligado no jogo. Eu não sei se isso é comum também. É legal você fazer um clima, sabe? Também ajuda muito, assim, né? É bacana. Botar um CD, uma música, assim, legal, ou dependendo se for um jogo de terror, assim, você reduzir a luz. É bacana, assim. Você cria um clima, assim, né? Mas não é essencial. É uma coisa que você pode fazer. Outra pergunta que eu tenho, mas essa é mais genérica, é o seguinte: pra quem vai começar, tem algum sistema que é melhor? Tem os mais fáceis, D&D. Sim. Ele é o mais clássico e tal, e o D20. Existem outros sistemas mais complexos. É um sistema muito bom pra começar, por incrível que pareça. Eu não sei como é que tá esse mundo das trevas, né? Mas o Vampire era um sistema pra começar, assim, ele tinha muito problema na hora que você ia jogar os dados, né? Isso é verdade. Mas na hora que você fazer um personagem de Vampire, ele era um sistema muito simples, assim, sabe? Pra fazer o personagem. Era muito intuitivo, sabe? Era legal também, assim. Acho que isso foi, inclusive, um dos fatores que fez o RPG fazer tanto sucesso, porque qualquer um entendia. O nego olhava pra ficha, né? E entendia a parada. É visual, sabe? Então, de repente, assim, muita mulher começou a jogar, porque a mulher não tem muito costume, assim. Não, a mulher não tem costume, é verdade. A mulher, por exemplo, não gosta muito de jogos, assim, em geral, esse tipo de war. A mulher não gosta, a mulher não tem esse interesse tanto de jogar, não costuma muito. Então, as mulheres tiveram facilidade de entender aquilo, né, como uma coisa mais de interpretação, entendeu? E aí, não tem muito interesse em combate, por exemplo, e as regras estão associadas ao combate. Então, facilitou. Não por mulher ser mais ou menos inteligente que o homem, mas por ter outro tipo de interesse, né? Entendi. Nesse caso. Eu joguei o Vampire, realmente eu achei tranquilo
tranquilo de entender, né? Claro que a gente tem algumas dúvidas no começo e tudo mais, mas eu achei tranquilo. Eu não sei também se é porque eu comecei com uma idade assim, um pouco mais velho, então não foi tão complicado. Porque quando eu era mais novo, eu cheguei a jogar uma vez D&D, se eu não me engano, mas eu fiquei muito confuso. As pessoas que jogavam eram bem mais velhas do que eu, então eu fiquei muito confuso. E aí eu desanimei, fiquei muito tempo sem jogar, e aí muito tempo depois, queria voltar a jogar. Um abraço pro Tomp, meu cunhado, que nunca me deixava jogar. Mas aí depois o Mozart apareceu e a gente começou a jogar. Então, assim, eu tive uma facilidade com o Vampire. Eu quero agora testar os próximos aí, assim que eu arranjar um tempinho. Na verdade, eu comecei a jogar Vampire também novo. Eu tinha uns 10, 11 anos, e eu também achei muito fácil. Na época eu jogava D&D, primeira edição ainda, e tinha uma hora que dava nos nós, porque é muita tabela, muita informação que você tem que ficar consultando livro. E o Vampire era assim, você tem tudo que você tem na ficha, então realmente é mais fácil. O que é louco também por outro lado que o Vampire é mais fácil de entender as regras. No entanto, na praticidade, na hora de jogar os dados, o D&D é muito mais rápido, é muito mais dinâmico. É bem doido isso mesmo, sabe? O legal é que o D&D é matemática pura. Então um valor puxa o outro e você não se perde. Uma vez que você entende o D&D, você joga voando, né? O Vampire é difícil, tem que jogar muitos dados, tem que contar os dados que você joga na mesa, é outra coisa. Uma coisa que eu acho boa é que o D&D tem a justiça. Por quê? Eu nunca concordava, porque eu tenho um azar danado nos dados. E o D&D, para você fazer os seus atributos, você rola ele nos dados. Então eu nunca tinha sorte. E os meus amigos, eles tinham mais sorte do que eu. Então o que eu deu? O cara construiu um personagem muito mais forte do que o meu no início do jogo. E o Vampire não, é a justiça. Todo mundo tem aquela mesma quantidade de pontos. Nenhum a mais, nenhum a menos. Apesar de que hoje em dia o que se faz também em muitas rodas é você distribuir os pontos, né? No próprio D&D dá pra fazer isso também. Mas você tem razão, né? Na regra básica você tem que rolar os dados, o que eu também não gosto muito não. Vocês falaram do Ravenloft? Ravenloft. É um outro sistema esse também. Na verdade é um cenário pra D&D. É um cenário de terror, mas aqueles filmes clássicos, tipo Drácula, Frankenstein e tal, eles juntaram tudo como se fosse um lugar só, e é o lugar mais mal do universo. Tem alguma coisa a ver com aquele 1890? 1890 é um cenário, é até uma subdivisão do Ravenloft. Nem é Ravenloft, na verdade, assim, é porque o selo Ravenloft ficou conhecido como se fosse um selo do D&D pra terror. Então, quando você via Ravenloft, você sabia que era terror. Eles queriam fazer um outro jogo de terror com outra proposta, com o mesmo clima, mas que se passasse na Terra, não num outro mundo medieval, como no caso do Ravenloft. O 1890 se passava na Terra no século XIX. Então era, muito maneiro. Eu adorava, assim, porque você podia puxar coisas históricas, né? Então, por exemplo, enquanto o Ravenloft era um mundo de fantasia, que não existe, né? Isso. Era tudo criado, tudo. Nesse 1890 você podia fazer, por exemplo, uma exploração ao Egito no século XIX, e ali podia ter zumbis, assim, múmias mesmo, e fazer uma história, uma pesquisa. Também era maneiro também, assim. Da mesma forma como o Ravenloft clássico foi influenciado principalmente por Bram Stoker e os outros da época, o 1890 foi influenciado muito por Alan Poe. Na verdade, o primeiro que apareceu foi uma aventura baseada num conto do Alan Poe, que foi A Máscara da Morte Vermelha. Um cenário muito bom também para D&D, que eu joguei ele em D&D e joguei ele em Coda. Não sei se vocês conhecem o sistema Coda, é um sistema que ele surgiu junto com o livro do Senhor dos Anéis. O RPG deu um boom e depois sumiu. É um sistema muito interessante, só que o livro é extremamente mal editado, então você se perde no livro. Mas o universo que eu joguei, o cenário é um cenário de Reinos de Ferro, que é bem o Oeste, misturado com fantasia medieval, com máquinas a vapor, é muito legal. Oeste, você diz Bang Bang mesmo? Isso. Olha que legal, meio steampunk então. Outra coisa, logo no comecinho do cast a gente falou sobre os jogos de videogame, computador e tudo mais, de massivos de RPG, e vocês falaram que não é RPG. Por quê? Porque você não está realmente interpretando um papel. Por mais que os MMORPGs hoje em dia estejam um pouco mais abrangentes, um pouco mais soltos, mas ainda seguem muitas regras, e o objetivo não é interpretar, o objetivo é aumentar o nível do seu personagem até onde você conseguir. O nerd que fica o dia inteiro fritando no WoW não é jogador de RPG. É doente. Não, mas aí qualquer coisa em excesso, né? Eu acho que o nome RPG surgiu pela semelhança que tem nessa parte mais da aventura, né? De você evoluir o personagem, se tem um personagem evoluir com ele, sabe? Tudo isso tem mesmo no RPG, mas se você levar em consideração que RPG é um jogo de interpretação de papéis... aí perde o sentido. Você não tá interpretando, assim, exatamente um papel, né? Então, mas isso, enfim, isso aí são tudo nomenclaturas, né?
E existe o jogo de RPG mesmo, assim, sem ser esses massivos, na internet? Ou seja, eu posso entrar num lugar e começar a interpretar? Existe algum tipo de jogo assim ou não? Olha, não conheço. Existem duas formas, na verdade. Uma que é o Play by e-mail. Ah, tá. Que eu já tentei uma vez, é muito lento. Mas assim, é basicamente como se fosse de mesa, só que você faz trocando e-mails e todas as rolagens são feitas pelo mestre. O que eu tô fazendo agora que eu tô mais sem tempo é jogar via fóruns. Tem vários fóruns até que já tem o sistema implementado de rolada de dados e tal. E assim, é mais lento, assim, tem que ser um jogo muito mais focado em interpretação, porque combate, como existe muito rolada de dados, fica muito lento, mas funciona. Ó, tem um jogo, acho que chama Hip RPG, se eu não me engano, que ele criava uma sala estilo Hamachi para jogos em rede, que é o seguinte: você cria a sala, cria os jogadores, joga, não sei se é via TS ou via Skype, e o programa ele já tem a ficha para você fazer. E ele já tem todos os principais sistemas cadastrados no jogo. Então tem GURPS, D&D, D20, Storyteller, entre outros, já no próprio programa. Então você faz sua ficha, a rolagem de dados você faz, tem uma sala privativa onde só você conversa com o mestre, e tem a sala onde conversa todo mundo em conjunto. Nunca joguei. Alguns colegas meus que já jogavam Naruto RPG por ele. Nossa, eu lembrei de outra coisa. É o seguinte, quando tá tendo uma sessão de RPG e tudo mais, e eu tô enfrentando alguém, e aí vamos supor que eu morro, eu nunca mais volto no jogo? Depende, tem muitas variações, né? Assim, pode acontecer de tudo, né? Existem poderes até que podem te trazer de volta da morte. Eu, particularmente, acho isso muito caído, assim, sabe? Porque aí perde totalmente o risco de se jogar, que isso é bacana também. O risco, eu digo, pro personagem, não pra você. Mas tudo é possível, né? Você levando em conta que é um cenário de fantasia onde tem magia, ou então, às vezes, até mesmo um cenário de super-herói, tudo é possível, né, cara? Mas, teoricamente, o correto é você morrer, faz outro personagem, né? Ou então você, sei lá, deixa de jogar um tempo, tudo, né? Eu acho que também é bacana ter o risco também. Cada grupo lida com isso de uma forma diferente. Por exemplo, com o grupo que a gente jogava, a gente fazia que toda vez que alguém morria, ele podia fazer outro personagem, mas o personagem voltava mais fraco. Ah, tá. Então, assim, você não simplesmente fazia, tudo bem, se eu morrer eu faço outro, não tem problema. Você realmente pensava, não, tem que me cuidar, porque senão você ia ficar mais fraco, e mais fraco, e mais fraco, assim, pra ter essa atenção. E eu acho que o jogador também ele tem que criar afeto pelo seu personagem. É o seu personagem, você tem que gostar dele. Você não quer que ele morra. Então, se você quer que ele morra, você não tá gostando do seu personagem. Então, já constrói outro de uma vez aí. Ou então, o que tá faltando pra você melhorar seu personagem? Porque simplesmente morrer é algo, assim, desmotivador até pro mestre. Se vê quando o jogador tá querendo morrer pra construir outro rápido, então não... Outra pergunta, mais uma de leigo. Se a gente tem um grupo já formado e eles estão jogando, existe a possibilidade de entrar em novos personagens no meio da história ou não? Aquele cara parece amigável, vê? Porque é isso que eu tenho dúvidas. E aí cabe ao mestre, então, dar um jeito dessa pessoa aparecer num surgir do chão, né? Aparecer com algum embasamento e tudo mais. Ou depende do personagem também, da pessoa que tá interpretando. Isso não é muito difícil não, assim. Eu acho que sempre dá pra encaixar um outro aventureiro na história. Tem mil maneiras, cara, de encaixar de uma forma tranquila, sabe? Uma indicação de filme bem legal é o The Gamers, que mostra todos os clássicos do D&D no filme. Ah, é? O filme é ótimo. O filme é uma partida de RPG. Chama The Gamers. The Gamers. Tem o 1 e tem o 2. Ótimo. E aqueles filmes que... Vocês vão até me apedrejar, né? Aqueles filmes do D&D, vocês chegaram a assistir? Lá é um chute no saco. É muito ruim? Muito ruim, não começa a descrever aquela abominação. Chegou a assistir, Eduardo? Cara, eu vi o trailer, mas já vi que era tosco no trailer mesmo. Nem animou. Pô, cara, acho que não devia nem fazer, cara, porque esse negócio, pô, até pega mal pro próprio jogo, né, cara? É verdade. Você assistiu The Gamers, Eduardo? Esse é engraçado pra caramba, isso vale a pena, esse tem que ver. É mais pra você ver o cara que joga também, sabe? Ah, entendi. Pra conhecer mais, né? Quem joga. Não, quem joga porque é uma sátira, entende? Ah, tá. Então se você não conhecer o jogo, você não vai achar tanta graça, né? Entendi. Pra você ver que coisas sempre acontecem, eles brincam, sabe? Satirizam, fazem ironia, isso que é legal. Ele tem uma parte que é muito engraçada, que eles brincam com um cara que chega atrasado na sessão do jogo. Então o cara chegou a sessão atrasado, não, tá tendo a batalha aqui, só que o personagem dele não tá apanhando, não. Aí eles mostram que tá o personagem lá, olhando a carnificina inteira. Aí do nada ele chega, luta, aí mata todo mundo e vira o campeão. Que realmente é isso que acontece em maioria das partidas.
Então agora a gente, nessa parte final, pedir pra vocês três que gostam e jogam muito mais do que eu, indicar algum jogo ou algum sistema para as pessoas começarem e dar algumas dicas pra quem tá começando, por favor, começando pelo Eduardo, nosso convidado. Olha, eu acho que pra quem quer começar a jogar RPG, a primeira coisa, acho que se conseguir encontrar esses livrinhos de aventuras fantásticas é bom. Depois RPG mesmo, pelo menos que eu sempre joguei, sempre gostei, foi o Dungeons & Dragons, né? Procure o D20 System, terceira edição, 3,5. Não procurem a quarta, que tá bem pior. Mas também, se você for jogar a quarta, você também talvez se divirta. Certamente você vai se divertir também, sabe? Essa minha dica é o RPG medieval mesmo, o D&D. Luiz? Minha dica é um pouco diferente, assim. Pra quem gostar mais dessa parte de interpretação, tem um cenário oriental que chama Legend of the Five Rings, que assim, é um cenário muito rico. É um cenário que você não vai ver só combate. Toda a parte de intriga, toda aquela coisa que a gente vê em filmes de samurai é muito forte, muito presente e é muito bacana. E pra quem joga D&D também, existe uma adaptação deles, que é o Oriental Adventures, que também, ótimo. Assim, tá na altura do Legend of the Five Rings. Então assim, eu recomendo muito. Eu tinha o meu homem-rato feiticeiro lá, que criou um clã novo. Vale a pena jogar esse Oriental Adventures, é ótimo. Pra quem gosta de cultura oriental, você, ouvinte, que gosta da cultura pop japonesa, vai gostar muito do Oriental Adventures. Isso. Eu indico pra quem gosta de fantasia o D&D mesmo. Pra quem gosta de alguma trama mais adulta, o Vampire pode pegar o Mundo das Trevas atual, que é muito mais fácil você adquirir os livros, os suplementos, e aí você escolhe, você compra um livro básico e vê, eu quero jogar mago, eu quero jogar lobisomem, eu quero jogar vampiro, não, eu quero jogar humano normal, eu quero adaptar, criar o meu jogo. Pronto, você tem um livro básico, joga o que você quiser. Então o sistema tá interessante, não chega aos pés do antigo Storyteller, mas corrigir umas falhas e é bom também. É bem simples, dá pra você entender. E um sistema que sumiu, mas se você der uma pesquisadinha você consegue encontrar os livros. Eu consegui encontrar em 2 livrarias, na Saraiva e na Leitura. É o Coda, que é um sistema que veio junto com o Senhor dos Anéis. Ele é um sistema mais confuso, só que a dinâmica dele é boa. Então, vai a dica aí. Então tá, e eu não tenho dica nenhuma, gente, que eu só conheço o Vampire mesmo. Bom, mas eu gostei muito, eu recomendo, inclusive pra mim mesmo, que quem puder jogar, quem tiver a oportunidade de jogar, que a gente nem comentou isso no cast, mas só falando rapidinho, eu acho que jogar RPG, ao contrário de que muita gente fala, faz muito bem pra imaginação. Eu que trabalho como redator publicitário, eu acho que ajuda muito. Se você puder interpretar uma outra pessoa, você foge da sua realidade por algumas horas, e isso faz você enxergar as coisas diferentes, ter ideias novas. Então eu acho que é uma forma até de se aprender coisas novas, se divertindo muito. Acho que vale a pena o RPG por causa disso também. Eu, quando joguei, eu gostei muito e espero poder jogar outras vezes. Bom, podemos encerrar, né? Eu queria agradecer ao Luiz e ao Eduardo por terem vindo. Eduardo, não vai sair o RPG mesmo da Batalha do Apocalipse? Então, tem uma notícia boa, assim. Tentei durante anos fazer um sistema de regras próprio, não foi dando muito certo. E aí outro dia eu joguei, assim, dei adaptada com o sistema D20, que é um sistema excelente, e começou a funcionar. Eu tenho que ter tempo, assim, né, pra escrever tudo, né? Isso que é o brabo, né? Mas eu acho que um dia sai aí, quem sabe? Pelo menos uma adaptaçãozinha pro D20, acho que rola, assim. Foi legal o jogo que rolou. Mozart, agradece e despede, que aí a gente termina com o Eduardo. Vai lá. Muito obrigado a presença do Luiz aí, que nos ajudou novamente, ao Eduardo, que participou também com a gente. Já tá feito o convite aí para próximas edições. Pro Eduardo, se ele quiser participar. Beleza, vai ser um prazer, eu quero agradecer o convite, dizer que sempre que eu puder aí eu vou estar presente, achei bem maneiro assim. Espero que os ouvintes tenham gostado desse programa aí. Com certeza. Luiz? Só queria agradecer, eu acho que foi um papo bacana, foi bem diferente do que você espera de um Sempocast, foi bem legal. Sim. Bom, Eduardo, obrigado mais uma vez. Valeu, cara, eu que agradeço. Aliás, todo mundo aqui é muito fã lá de todo o trabalho, eu até tive aí em BH, quando você teve aí autografando os livros, eu tenho o meu Batalha autografado aqui. Momento. Vou voltar a Belo Horizonte logo. Com certeza esse ano eu volto aí. Pro outro livro? Isso, pro lançamento do Filhos do Éden. Agora eu vou lançar ele na Bienal e já vou viajar pra alguns lugares do Brasil. Então, espero que eu vá a Belo Horizonte de novo aí. Espero não, vou com certeza. Legal, quem sabe a gente até não joga uma sessão de RPG. Tem tempo a gente joga, geralmente eu fico um pouquinho de tempo, né? Porque, muito corrido, né? Porque a editora paga, né, o hotel, aí passagem e tal, e ela paga e eu não posso ficar muito tempo, né? Mais do que ela
ela permite, né? É a viagem dos negócios, né? Não é de muita diversão. Passeio, pra mim eu me divirto pra caramba, né? Mas pra quem paga, né, é uma parada mais divertida. Por mim eu ficava mais tempo, mas, pô, vai sim, cara, vai ser legal você se encontrar de novo aí. Legal. Então, muito obrigado de novo e obrigado ao Mozart e ao Luiz também, que sempre participam.